Então, não há nenhuma necessidade de que nós nos indisponhamos uns com os outros, porque uns dizem que o Espiritismo é religião, outros dizem que não é. Porque Kardec disse as duas coisas. Ele diz que o Espiritismo não era religião no sentido convencional do que se entendia à época, com hierarquia, com sacerdócio, com isso, com aquilo. Mas, do outro lado, na Revista Espírita, ele diz que é religião filosoficamente, porque trabalha a questão da nossa confraternização, da nossa crença em Deus, da nossa ligação com o eterno. Então não há nenhum problema digno de brigas. Se alguém disser assim, o Espiritismo não é religião, para ele. O Espiritismo é religião, para ele. Porque o Espiritismo é uma proposta de vida. E eu posso tomá-lo como minha religião. Se ele trata de Deus, do espírito imortal, da alma humana, da fraternidade, do amor ao próximo, qual é a área de pensamento humano, de conhecimento terrestre que trata disso? É a área religiosa. Qual é a filosofia que trata disso? É a filosofia religiosa, chamada de teologia. Então qual é o problema de eu ficar discutindo palavras? Aí o Espírito escreverá, o Espírito Platão, escreverá e Allan Kardec porá no livro dos médiuns, lá na parte das dissertações mediúnicas, palavras, guerras de palavras. Quanto que nós gostamos de brigar por palavras? E aí passamos a coar mosquitos e engolir elefantes. Enquanto estamos brigando por palavras, nos perdemos das essências. Aí surge a outra briga. Não se pode falar evangelização, tem que falar espiritização. Mas o espiritismo tem alguma coisa contra o evangelho? O evangelho tem alguma coisa contra o espiritismo? Veja como a gente adora brigar por palavras. O importante não é chamar de espiritualização, ou espiritização, ou evangelização, mas o que é que se está fazendo em nome disso? Como é que o centro espiritiza ou evangeliza? Mas aí eu jogo isso de lado e fico brigando para a palavra. Isso se chama infantilidade, falta de coerência, de maturidade. O que levou Allan Kardec a dizer que era necessária a maturidade do senso moral para que alguém entendesse o espiritismo. Não era necessário diploma acadêmico, diz ele, mas sim a maturidade do senso moral. E ele complementa: há diplomados, há doutores com uma dificuldade horrenda em entender o espiritismo. No entanto, há indivíduos recém-saídos da adolescência que captam o espiritismo com uma facilidade incrível. A maturidade do senso moral. Então, o que me importa se chamar de espiritização, de evangelização? Nós começamos a nos desligar dos nomes. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec pontua isso para nós. Desde que vos entendais, desde que nos entendamos, poderemos usar os termos quaisquer. Ele está discutindo a questão de alma ou espírito. Se eu quiser falar o espírito do animal, fui entendido? Fui, então está certo. Por questão didática, ele passou a chamar o espírito não racional de princípio, porque ele era didata, ele era professor. Então ele arrumava as coisas para facilitar o engavetamento delas, a arrumação delas. Mas deixa bem claro que isso não pode ser fator de vida ou de morte. O Livro dos Espíritos define que a alma é o espírito encarnado. Didaticamente está posto. A alma é o espírito encarnado. Mas aí a gente põe a orar pelas almas dos mortos. As almas dos mortos. Mas alma não é espírito encarnado? Como é que tem alma dos mortos? É porque alma e espírito podem ser sinônimos. E Kardec usa como sinônimo. Uma hora ele fala de alma, uma hora ele fala de espírito. Porque não é uma questão de vida ou de morte. Como o espiritismo é uma ciência, ele estruturou tudo devidamente como deve ser. As palavras têm seu valor, têm seu peso, têm suas dimensões. Mas não há nenhum problema de morte se eu chamar a alma de espírito
ou espírito de alma. Como eu digo, o espírito dos mortos, a alma dos mortos, os espíritos encarnados, os encarnados. Muito dificilmente a gente fala alma encarnada, a gente fala espírito encarnado. Agora a gente fala alma dos mortos o tempo todo. Aí parece que está contradizendo. Não, é porque uma coisa é sinônimo da outra. A alma ou espírito. E aí Kardec, para mostrar que não há problema, ele usa ora alma, ora espírito, sem nenhum problema. Então, é muito importante que nós, os espíritas, nos ponhamos em contato com as profundidades das coisas e não fiquemos na superficialidade das coisas, discutindo palavras. A menos que seja um erro grave, uma coisa gramaticalmente grave, independente do espiritismo, a gente tem que corrigir o modo de falar. Mas se não for isto, se estiver entendida a questão, está claro. Nós encontramos no nosso meio a massa dos espíritas falando em desencarne, que Kardec nunca usou. E isso é um erro gramatical, porque não existe essa palavra desencarne com o sentido de morte. Kardec chamou a ação de sair da carne, desencarnação. Reencarnação, a ação de entrar na carne de novo, então a ação de sair da carne. Mas eu ouço o povo todo falando desencarne, 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 desencarne. Porque nós temos muita dificuldade em fixar coisas certas. Saiu uma tolice qualquer num livro espúrio, a gente fixa e ensina da tribuna. Mas as coisas certas a gente não fixa. Parece que é um espírito de contradição que existe em nós. Alguém nos ensina uma coisa certa e entra por um ouvido e sai por uma vez, nem entra, já passa por trás, para não ter que ficar. Mas se alguém falou uma bobagem, a gente sai espalhando aquilo, distribui os livros, fala na palestra. Por que nós temos essa tendência de ficar com esdrúxulo, com equívoco? Por que será? Cabe a cada um se avaliar. Porque se eu tiver boa vontade, eu leio de novo, eu fixo e passo a falar corretamente. O espiritismo vai melhorando a nossa cultura vocabular. Mas numa época em que todo mundo diz que os espíritos escrevem muito difícil, pouca gente se dá conta que é a nossa cultura que está diminuindo.